Eu veiculei hoje pela manhã aqui um vídeo do Ricardo Feltrin, do jornalista. Não sei se você teve acesso a esse vídeo, que ele, numa fonte da Polícia Federal, ele guarda, claro, o sigilo da fonte. A fonte teve acesso ao processo, as coisas já envolvendo o Vorcaro, celular do Vorcaro e tal. E essa pessoa, fonte do Ricardo Feltrin, diz, olha, eu li umas 50 páginas, equivalente a umas 50 páginas, fechei aquilo e desejo que seja arquivado porque pode causar uma convulsão social. Pode cair o PIB do Brasil, tamanha, aí o que me chamou a atenção, promiscuidade. Darcio, eu sou muito sincero para você. Eu quero ver pegar fogo. Pode ter convulsão social, pode cair o PIB, mas é uma oportunidade única de passar esse país a limpo, Darcio. Tem toda a razão, Pitoli. A árvore da liberdade está apodrecida, com muitos frutos pútridos, e essa árvore precisa de uma boa ventania, né, de um bom balançar, e aí com certeza esses frutos podres certamente cairão. Porque, Pitoli, o que acontece? É tão evidente, as notícias, elas apontam essa degradação da nossa república, que fica uma coisa gritante. Por exemplo, olha só, hein? Um BMW X1, carro de luxo, foi apreendido com careca do INSS. De quem era esse BMW? Da esposa de um ministro do TCU. Quem era o ministro do TCU? O Jonathan de Jesus, que fez aquela intervenção, que tentou fazer aquela intervenção junto ao Banco Central para salvar o Master. Ou seja, um caso é o da CPMI do INSS, o outro caso é esse pedido da CPMI do Banco Master. E quando você vai ver, o grupo é o mesmo. Por isso que é tão importante a gente questionar certas coisas e por isso que é tão importante passar esse país a limpo. Porque, por exemplo, olha que coisa interessante, tem perguntas que nunca são feitas. O Bolsonaro está preso, ninguém sabe por quê, porque nem aqui ele estava quando aconteceu aquela baderna do 8 de janeiro, né, que todo mundo sabe que não foi um golpe, foi uma baderna. Mas é claro que quando ele foi presidente, Pitoli, ele afetou muitos interesses, inclusive interesses de um setor que sempre faturou muito nos governos do PT, que é o setor bancário. Os banqueiros tinham alguma ressalva em relação ao nome de Jair Messias Bolsonaro. E, de repente, o juiz executor da pena de Bolsonaro tem um contrato, por meio da sua esposa, de 129 milhões de reais com um banco absolutamente suspeito, cercado de fraudes, né? E ele é o juiz executor. E ninguém fala que esse juiz perdeu a legitimidade e que ele deveria estar afastado até que tudo isso fosse apurado. O que me surpreende nesse momento que a gente está vivendo é o fato de que as coisas são feitas assim, de forma descarada, né? Tá tudo muito claro. O Toffoli viajou. Gente, prestem bem atenção, isso era para ser um escândalo para parar a República. O Toffoli viajou com o advogado do Vorcaro. A esposa do Moraes recebeu 129 milhões de um banqueiro Vorcaro por conta de relações que são, no mínimo, estranhas. Eles precisam ser afastados. Não é uma questão, não estou acusando os dois, eu estou dizendo o seguinte, em qualquer país civilizado, em qualquer lugar sério, em qualquer lugar minimamente organizado do mundo, eles seriam afastados até que isso fosse apurado. Mas não, eles não só estão em pleno exercício do poder, mas como estão prendendo, como fizeram agora com o Felipe Martins, no outro caso absurdo, né? E sempre com a inversão do ônus da prova. É a vítima deles, a vítima do tirano é que tem que provar que não cometeu qualquer tipo de ilícito. Então, Pitoli, eu concordo integralmente contigo. A gente precisa passar esse país a limpo. Não será fácil, a gente vai ter muitos efeitos colaterais. Eu não tenho dúvida nenhuma que no momento em que esse país começar a avançar na direção da civilização, organizações criminosas vão aterrorizar a sociedade porque elas estão associadas a esse grupo de esquerda. Basta lembrar a fala do Ciro Gomes, que falava, vem Bolsonaro, vem que a rapaziada da periferia vai descer e nós vamos ver o que vai acontecer. Quem já esqueceu dessa fala do Ciro Gomes?
Então, a gente sabe que isso vai acontecer, a gente vai descobrir muitas outras frutas podres, inclusive dentro das forças regulares, mas sem esse exercício, Pitoli, não há a menor chance de resgatar esse país. Darcio, aqui conosco o Eduardo Borgo. Borgo tem uma questão para você. Pois não, Borgão, bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Darcio. Prazer falar contigo. Darcio, um fato que me chamou a atenção, estou bastante incomodado com essa situação. Nós vimos a intervenção do Jonathan de Jesus, do TCU, né? A respeito da liquidação do Banco Master, enfim. E todos nós ficamos ali sem entender, ou na verdade, no fundo, né, nós entendemos o que está acontecendo. Mas quando o Daniel Vorcaro, quando ele tem uma das principais teses dele no judiciário americano, que seria a possibilidade de reversão da liquidação do Banco Master, e citando o Tribunal de Contas, veja, há um processo nos Estados Unidos, inclusive foi decretado pelos Estados Unidos o bloqueio dos ativos do Banco Master nos Estados Unidos. E aí a defesa do Vorcaro alega que havia possibilidade de reversão da liquidação pelo TCU. Então, quer dizer, não fica estranho isso aí, essa intervenção estranha, meia nebulosa do Tribunal de Contas, sendo utilizado como a principal tese de defesa do Vorcaro nos Estados Unidos para não ter a liberação, o bloqueio dos ativos, Darcio? Perfeito, Burgo. Você foi no ponto-chave. Ou seja, o Tribunal de Contas da União, que deveria ser um órgão técnico para poder garantir o saneamento, né, das contas públicas, acaba virando uma espécie de produtor de documentação que serve para criminosos tentarem forjar os seus atos em países sérios, como no caso dos Estados Unidos. Eu gostei dessa sua lembrança, Eduardo, porque a Justiça dos Estados Unidos bloqueou os ativos do Banco Master, e eu queria saber se alguém vai pagar influenciador digital para poder descredibilizar a justiça americana, né? Ou seja, não tem jeito. Toda vez que a gente... Assim, o seu apontamento é muito interessante, porque se você quiser saber como anda a nossa situação sob o ponto de vista do Estado de Direito, da justiça, basta observar como outros países se comportam diante de fatos que estão acontecendo aqui. No caso da Lava Jato, por exemplo, até o Peru, a justiça do Peru, não teve coragem de anular e devolver dinheiro para corrupto criminoso. Tanto é assim que mandaram um avião lá buscar uma criminosa, né? E agora a gente está vendo a justiça americana reconhecendo todas as fraudes praticadas por essa organização criminosa que, lamentavelmente, continua sendo blindada, e agora temos essa situação grave da decretação de sigilo do Banco Central, e eu realmente já não sei se essa decretação de sigilo foi um ato, vamos dizer, oriundo, ou um ato que partiu, né, do Galípolo, ou se foi uma pressão, né, por parte do Executivo ou dos juízes envolvidos no caso dos magistrados Toffoli e Alexandre de Moraes. Nesse caso, seria ainda mais grave, porque aí você tem uma interferência direta de um poder, nesse caso do Poder Judiciário, para poder tentar fazer com que não aconteça aquilo que o Pitoli falou há pouco, né? A população tome conhecimento e eventualmente se revolte. É tudo que eles estão tentando evitar nesse momento. Se a população se levantar e eles perderem o controle, aí pode ser que essa república seja passada a limpo. Darcio, mas ao mesmo tempo, né, eu fiz uma fala há pouco, quando blinda Frei Chico, quando blinda Lulinha na CPMI do INSS, para mim é confissão de culpa, é réu confesso. Quando Toffoli sai blindando, colocando sigilo máximo, Alexandre de Moraes interferindo, para mim também eles vão dando um ar de assumir culpa. Por quê? Se não tem... A frase é clichê, quem não deve não teme. O que nós estamos assistindo no Brasil hoje é vergonhoso. Se vai causar convulsão social, se vai cair o PIB, desculpa. Se você participou de alguma festinha do Vorcaro, o problema não é meu. Mas eu preciso passar esse Brasil a limpo, Darcio. Não, você tem toda a razão. E é o mais curioso, né? Porque ao cidadão não é dado o benefício da dúvida. Se você for pego, por exemplo, numa blitz e não quiser fazer o bafômetro, acabou, você já é considerado culpado. No caso deles, não, né?
Nem aconteceu a blitz e eles já estão ocultando tudo, escondendo tudo, jogando para debaixo do tapete. Eu falava no dia 2 de dezembro, ainda na tribuna da Câmara, muita gente critica, né, o fato de que, como vereador, eu acabe entrando em outros temas, como, por exemplo, essa agora do MST aqui no Estado, que resolveu entregar, o governo do Estado resolveu entregar a educação para o MST. Eu entro nesses temas porque esses temas atingem diretamente a população. A vida acontece na cidade, mas é lá em cima, com atos como esse aí, que eles interferem na vida do cidadão. E, Pitoli, desculpa, o PIB cair, que PIB? Né? É muito interessante essa frase, porque o que está acontecendo é o seguinte: existe uma fraude em curso. O que nós temos, gente, prestem bem atenção, isso é muito importante vocês entenderem. Inclusive, tem até um estudo com um professor da Escola de Chicago, Luiz Martinez. Ele fez um estudo analisando o crescimento do PIB dos países de acordo com imagens de satélite, imagens noturnas. E ele percebe que quanto maior o PIB, mais luzes a cidade tem. E ele percebeu que nas ditaduras, né, o PIB era falseado. Por quê? Porque você não tinha esse crescimento de iluminação noturna de acordo com os números apresentados pelo país. Ou seja, se nós temos dados de bancos que são ocultados com medo do que pode acontecer com o setor financeiro, significa que existe uma doença, existe um problema que pode ser metastático e que os dados econômicos do país não sejam, de fato, aqueles que são apresentados pelo governo. Eu tenho certeza disso. Eu não preciso de conjecturar nada, não. Eu tenho certeza que o nosso PIB hoje ele é falseado, inclusive, pelo gasto do governo Lula, que é contado para poder incrementar o PIB. Agora, se a gente conhecer a realidade, né, as entranhas desse sistema e todas as fraudes praticadas por esses grupos, a gente jamais vai conseguir libertar esse país e conhecer a nossa real condição. Como diria um poeta romano, né, ele dizia o seguinte: não há cura para doença desconhecida. A gente precisa identificar essa doença, saber que ela é metastática e começar lá na fonte. E desculpa, a fonte está muito clara. Desde a CPI dos Correios, o Lulinha era operador do pai. Todo mundo sabe que esse grupo voltou à cena do crime, que eles estão praticando crimes há 20 anos no Brasil. Se a gente não fizer esse resgate agora, Pitoli, a gente vai perder o nosso país. Portanto, assim, é muito necessário que o Senado tome consciência da ausência dele diante de tantas barbaridades que estão acontecendo. A gente entrou num cenário de barbarismo. São bárbaros destruindo a República Brasileira.